Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente sexta-feira para vocês, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão que está se preparando para o jogo deste final de semana, mais especificamente no domingo, às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro, o derby contra o Palmeiras. Estou trazendo um corte com essas últimas informações dessa preparação para esse jogão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos aí com o vídeo. Parte de baixo da tabela. Corinthians e Palmeiras vem aí mais um derby desta temporada. O Corinthians se recuperando, mas com desfalques na defesa, né, Lili? Principalmente dos dois laterais, certo? Exatamente, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do Sport Center, ao fã de esportes. O Corinthians, que tem 2 dias para treinar, voltou ontem de Curitiba, treina nesta sexta-feira e também no sábado, mas o Dorival não poderá contar com alguns jogadores. O Mateuzinho acabou se lesionando na partida contra o Furacão, sentiu um desconforto, saiu de maca. Lá no hotel onde o Corinthians estava hospedado, o pessoal do staff tentou acalmar um pouco os ânimos da imprensa. Eles falaram ali que não tinha sido nada grave, parecia que estava tudo bem. A gente até mostrou ao vivo aqui neste Sport Center, ele caminhando até o ônibus, atendendo os torcedores, não parecia nem mancar, mas ele deve ser desfalque para essa partida, iniciar um tratamento aqui no CT Joaquim Grava. Na lateral esquerda, também mais um desfalque. O Matheus Bidu levou o 3º amarelo contra o Vasco, então ele cumpre suspensão. No lugar dele, Anrileri deve ser o titular. Agora, no lugar do Mateuzinho tem um problema, né? Porque o Corinthians não está contratando por conta do transfer ban, então o Dorival precisa trabalhar com os jogadores que ele tem à disposição. O que ele pode fazer? Colocar o Félix Torres improvisado na lateral direita ou então o Charles, que já jogou como lateral direito ainda sob o comando do técnico Ramon Dias. Qual seria a outra opção? 3 zagueiros e abrir mão aí dos laterais, povoar um pouquinho mais o meio de campo. Isso aí ele vai decidir nesses 2 dias de treinamento aqui no CT Joaquim Grava. Yuri Alberto, qual que é a situação? Segue no departamento médico, mas há expectativa de que ele possa retornar, começar pelo menos ali no banco de reservas. Memphis Depay entrou por alguns minutos contra o Furacão, então deve ganhar mais tempo em campo nesse domingo. E a situação do Garro também estará à disposição, saiu um pouco antes na partida lá em Curitiba, então deve iniciar como titular e quem sabe jogar uma partida completa na Neoquímica Arena. Olhando para a tabela, a situação do Corinthians deu uma melhorada ganhando contra o Vasco, mas ainda não é confortável, tá? Todos os times que estão abaixo do Corinthians têm jogos a menos. O único que tem a mesma quantidade de jogos é o Vitória. Então o Corinthians é o 11º colocado com 25 pontos somados e, é claro, quer ganhar do maior rival diante da sua torcida na Neoquímica Arena no próximo domingo, Bruno. Ainda tem isso, Lili. Obrigado, viu? E o Dorival tem recuperado o Maicon, hein? É um dos destaques do Corinthians também nessas últimas rodadas do Brasileiro. A gente vai lá. Qualquer notícia envolvendo o tricolor paulista, o Brizola volta aqui na programação do Sport TV. Bora falar sobre o derby? Parece notícia antiga, repetida, mas tem mais um derby nesse final de semana. É o último, tá, torcedores? Torcedores, calma, como diria aquele meme. Ó, a gente separou uma arte para mostrar, porque esse vai ser o 7º derby da temporada. Tem muito palmeirense que não quer ouvir falar de derby de novo, hein? Até porque o Corinthians tem se dado melhor. No Paulista foram 3 derbys, empate por 1-1 na fase de grupos e aí, na final, derrota em casa pro Corinthians 1-0. O empate sem gols no jogo de volta deu título pro Corinthians. Aí teve o Brasileirão, que deu aquela esperança de que a coisa poderia virar, né? Lá na Arena Barueri, o Palmeiras venceu 2-0, só que tinha uma Copa do Brasil no meio do caminho, o Corinthians venceu os 2 jogos. O primeiro pelo placar simples e depois, na volta, 2-0 e festa na Neoquímica Arena e na torcida corintiana. Amanhã, ou melhor, no domingo, teremos mais um derby na casa do Corinthians. E a Débora Carvalho, minha parceira, chega para atualizar o noticiário. Eu quero te perguntar o seguinte, Débora. Primeiro, já sabemos se Mateuzinho joga ou não? E Memphis Depay, hein? Jogou na última partida, alguns minutos. O homem começa jogando o derby desse domingo ou não? Boa tarde. Oi, Vini, querido, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado com a gente no Tá1. Pois é, eu tava olhando a arte, né, que a gente preparou, mostrando o 7º derby, último derby deste ano. Corinthians, né, que perdeu só uma partida nesses derbys de 2025 e vem para a expectativa para domingo. Bom, Memphis é o seguinte, né, ele ganhou mais minutagem na última partida contra o Atlético Paranaense, jogou 18 minutos. Tem quem acredita que ele não deve começar como
titular nesse jogo de domingo. Por quê? Talvez a comissão técnica já esteja pensando em jogos mais importantes no decorrer deste ano, né? Uma Copa do Brasil, jogos mais para o final do ano desse de 2025, talvez preserve um pouco mais Memphis Depay. Ainda a gente não sabe se ele vai ser titular ou não, mas fato é que ele foi convocado na manhã de hoje para a seleção holandesa, né? Um jogador artilheiro da seleção da Holanda foi convocado, então vai fazer parte da seleção holandesa, que vai jogar contra a Lituânia e também a Polônia. E o jogo da Lituânia é no dia 7 e dia 10 tem Copa do Brasil, então talvez dê tempo dele jogar a Copa do Brasil. Mas bom, Copa do Brasil está um pouco distante, vamos falar de domingo, né, que tem esse derby, além que a gente não sabe se ele vai ser titular ou não. Dorival Júnior está com alguns problemas. Mateuzinho, eu estava de olho aqui no celular para saber como que tá a situação dele, né? A equipe voltou ontem aqui para a capital paulista, depois do jogo do Atlético Paranaense. O jogador ia passar por exames. A gente sabe que no último jogo contra o Atlético Paranaense, o jogador saiu reclamando de dores, né, na parte de trás da coxa. Então, ele ainda é uma dúvida, pode ser que não jogue. Fato é que Matheus Bidu não entra em campo. Outro jogador importante também para a equipe de Dorival, porque ele levou o terceiro cartão amarelo. Daí, meu amigo Vini, torcedores, né, do Corinthians que estão assistindo a gente no Tá On, fica aquela dúvida, quem será que Dorival vai colocar no lugar do Mateuzinho? Ali na lateral, né? Será que vai improvisar com o Félix Torres? Charles também já jogou nessa posição. Ou também tem a possibilidade, talvez, subir alguns jogadores do Sub-20, o Jacaré, o Caipira. Bom, a gente só vai saber mesmo, né, Vini? No domingo, que tem mais um derby aí deste ano para finalizar os derbys de 2025. A gente volta com você, amigo. Valeu, Débora Carvalho, bom trabalho na redação da Globo aqui em São Paulo. A gente vai seguir tentando trazer essa informação ao longo da programação do Sport TV sobre a lesão ou não do Mateuzinho. Corinthians, como disse a Débora, treinou pela manhã, mas ainda não há essa definição. Assim que tivermos, a Débora Carvalho volta aqui na nossa programação. Bora falar pelas duas laterais. Eu não estou nem falando de nomes. Até porque o Corinthians, pela direita, nem reserva tem, né? Teve que apelar para o Félix Torres, o Léo Maná, que era muito esquerda, se entrar o Andileri mesmo, substitui bem, né? Eu acho que o Corinthians foi campeão contra o Palmeiras no Paulista, principalmente por causa do Angileri. O Angileri entrou, deu uma estancada, marcou, segurou o Estevão. Era o que o Corinthians precisava naquele momento. O Angileri é um reserva à altura do Bidu. Acho que mais do que isso. É um candidato a pegar a titularidade do Bidu, dependendo do momento dos dois. Agora, pela direita é um problema muito sério. Simplesmente não tem um reserva. E é um problema crônico do Corinthians. No tempo do Fagner, o Corinthians tinha reservas que o Corinthians evitava escalar. Um deles, o João Pedro, que depois reapareceu no Grêmio. Então, é um dos problemas do elenco do Corinthians. Não tem um reserva à altura para o lateral direito. Tinha um outro também, que era português, não tinha? Rafael Ramos. O Ramos. Rafael Ramos. Está no Ceará. Então, nunca foram propriamente os jogadores que você pudesse contar, né? Michel Macedo, tem vários casos desse aí. Léo Maná, que está no Criciúma. O Léo Maná sai porque tinha um desgaste muito grande, né? A torcida não queria ver o Léo Maná. Nem e o próprio Fagner, que foi embora. E estava jogando no Cruzeiro até se machucar. Sim, e que teve seu contrato renovado, que nesse empréstimo tem o Corinthians pagando parte. E na ausência do Memphis e do Yuri Alberto, foi ali o ponto em que o Corinthians conseguiu encontrar ofensivamente, né, de levar perigo. A gente fala mais do que o bom momento dos dois laterais. Eu acho que o quanto o Corinthians dependeu deles para ter boas atuações ofensivas nos últimos jogos. Então acho que isso acaba sendo determinante. Tem o Memphis voltando, é verdade, mas ainda assim não é o cenário ideal. Você ainda não tem o Yuri Alberto, então isso acabou minando. Essas ausências acabam minando muito o poderio ofensivo do Corinthians. A vitória contra o Vasco vem com 2 dos 3 gols, com assistências dos dois laterais, dos dois lados. E a inversão para o Bidu aconteceu umas 3 vezes. Mesmo com esses desfalques, o Corinthians tem conseguido os resultados aí, né? Tanto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, contra o Vasco no Brasileirão, hein, Eugênio? Agora são outros desfalques, né? Soma-se aos que já estavam, né? Ainda que se tenha o retorno do Memphis. Mas o retorno em que condição? Não é... Não está 100%. Já entrou contra o Atlético Paranaense, a gente via tudo bem aquele jogo ali, ele reclamou do gramado sintético e tal, mas você já não tem o Yuri, você tem o Memphis meia boca, não tem o Carrilho,
Você não tem os seus laterais que vinham sendo peças importantes. Isso tudo vai desgastando muito o time, né? E do outro lado tem o Palmeiras, que não vai negociar a intensidade. Ele nunca faz isso. Ele vai sempre com intensidade máxima. Até porque tem um elenco que permite, né? E a facilidade do Palmeiras, isso é importante a gente destacar. Teve a semana inteira, né? O Palmeiras teve uma semana livre para trabalhar. Bem o lembrado. Corinthians não. O Corinthians teve um jogo pesado, no gramado sintético, com viagem curta, mas teve viagem. Então, o foco esteve no Atlético Paranaense até a quarta-feira à noite, ou seja, começou a pensar no clássico de verdade, no derby, na quinta-feira, ontem. Enquanto o Palmeiras está a semana toda olhando ali, domingo, trabalhando, pensando. Quantas jogadas ensaiadas de bola parada de escanteio o professor Abel treinou essa semana? Você viu o gol que o Palmeiras fez no último jogo? Eu não só contra vi, o eu destaquei aqui. Sport? Foi contra o Sport. Eu destaquei aqui a jogada ensaiada, Abel. Eu lembro disso, claro. Você lembra que foi uma jogada muito inteligente, muito bem montada e executada. É claro que essa daí... Tinha 2 jogadores para fazer o gol. Além do Gustavo Gomes, estava o Vitor Roque. É uma jogada muito inteligente. Então, o Palmeiras está muito focado. Isso faz a diferença e você sabe, o Abel às vezes me cobra. Eugênio, tempo de treino, se não souber treinar, não adianta nada. Ah, isso é fato. Mas no caso do Palmeiras... Que tem de time... com o Palmeiras aí, estou contigo. Tem qualidade, aí tem qualidade. Tem uma memória de outros tempos desse time com o Abel. Respondendo aí, pressão no derby nunca está toda de um lado só. Toda não. Mas eu acho que a maior parte da pressão está do lado do Palmeiras. Tá pelos resultados desse ano. Pela disputa do campeonato, que ele está brigando, ele tem o Flamengo ali na frente, ele tem que chegar, ele quer chegar, então ele precisa ganhar, mas ele precisa, acima de tudo, dar o troco no Corinthians. Ele já foi eliminado de Copa do Brasil, ele já perdeu o final de campeonato paulista, ele está, nesse momento, numa defasagem, né? Está em déficit no derby. Tanto é verdade que na última entrevista coletiva, o Abel Ferreira falou sobre isso. Você pergunta, ele falou assim: prefiro ganhar títulos do que ganhar do Corinthians. Algo assim ele falou na entrevista. E não está errado. Sim, só que aí alguém contra-argumentou, não na entrevista, eu vi em algum programa, não me lembro em qual. Ele tem que lembrar que ele perdeu um título pro Corinthians. Já que ele prefere título, ele perdeu um título e perdeu a possibilidade de lutar por outro. Então, é um argumento meio... Foi só perder para o Corinthians. É um argumento meio furado dele, né? E o trabalho dele, especificamente em termos de planejamento tático da equipe, para esses jogos, foi superado pelos adversários, né? O Ramon Dias no Campeonato Paulista e pelo Dorival na Copa do Brasil. Então, ele também está devendo, porque foram jogos que o Palmeiras não conseguiu se impor contra o Corinthians, não conseguiu mostrar a superioridade que tem de elenco, de quantidade e qualidade de elenco. O elenco do Palmeiras é mais caro e melhor do que o elenco do Corinthians. Às vezes tem que dividir com os jogadores também, dos dois times. Sim. Por exemplo, quando o jogador do time dele perde pênalti na final, aí é demérito do jogador e mérito do goleiro adversário. O Hugo, que é um goleiraço, inclusive está na seleção. Não estou tirando a culpa do professor Abel, não. Ele tem a parcela dele de responsabilidade por essas derrotas para o Corinthians. Mas tem jogador ali que ficou devendo também, não tem? Analisando o trabalho dele. E assim, e até olhando dentro dos confrontos que a gente teve de Paulista, e mudou, né? Tanto de lesionados, de comissão técnica, no caso do Corinthians, esse é disparado o mais desnivelado dos confrontos que o Corinthians e o Palmeiras tiveram nesse ano. Que mais pende a favor do Palmeiras. Por tudo isso que a gente colocou. Os desfalques do Corinthians e a semana de treino livre, muito bem lembrada pelo Eugênio. Então, assim, a gente olhar o cenário de Paulista, de Copa do Brasil e esse jogo, e o do primeiro turno do Brasileiro, esse é o Palmeiras e Corinthians, para mim, em aspectos técnicos, mais desnivelado da temporada. É o Corinthians mais estropiado. É o que... Assim, e acho que isso, se o Corinthians consegue vencer... Acho que até um empate não é um bom resultado para nenhum dos dois. Mas eu acho que isso vai repercutir mal no Palmeiras. Porque assim... Empate? Eu acho que o empate, eu acho que sim. Por causa dessa... Eu acho que não vai pegar legal. Porque aí pesa o histórico de ter perdido um título, ter sido eliminado de outro. Você tem uma diferença técnica muito grande, apesar de ser em Itaquera e o ambiente é diferente, é uma atmosfera incrível. Mas assim, pelos desfalques que o Corinthians tem, acho que o desnível... Mas empate depende de como for o jogo. Se o Palmeiras realmente jogar mal... Ah, sim, Não, se o Palmeiras fizer um bom jogo e empatar, eu não acho que vai ter. Mas hoje, antes vai ter corneta? Antes do jogo, eu acho que o Corinthians assinaria um empate, pela circunstância. O Palmeiras não. O Palmeiras não.
Então, O Palmeiras não assina esse empate. O Palmeiras não pode se dar o luxo de assinar esse empate. Porque foi um ano muito pesado nos derbys. Estou positivamente surpreso como vocês estão ignorando o fator casa. Eu fui tão chato. O fator casa tem limite, né? Eu Tem os dois tanto laterais. o saco de vocês que vocês mudaram, é isso? Aí fica difícil. Sim, você enche o saco. Tá cansado, os seus dois laterais. O Eugênio falou da viagem, eu lembrei de uma das estatísticas do meu filho de meio de jogo, né? Ele me pergunta assim, você sabia que Curitiba é a capital mais próxima de São Paulo? Está 30 quilômetros mais próxima que o Rio de Janeiro. Eu não tinha pensado nisso. Então a viagem não é desculpa, não. Volta rapidinho. E a gente ignorou o fator casa, que o fator casa é muito determinante, né? Para o Corinthians Mas nesse caso, eu acho que ali a diferença técnica pesa mais. Tem um fator que me lembra que o nosso editor-chefe, o Leon, que nós não podemos ignorar, é o fator Hugo Souza. Mas eu rebato. Eu concordo com ele, mas tem que lembrar também do fator Everton, viu? Mas o fator Everton, o palmeirense não tem boas memórias de Everton em derbys. Inclusive um gol do Garro que ele tirou a mão. Os momentos de maior contestação do Everton aconteceram em derbys. O Leão sabe disso. Ele queria o Everton fora do Palmeiras depois daquele naquele momento, no calor da hora, queria mesmo. Já o Hugo tá invicto. Olha, não sabia dessa, hein? Invicto contra o Palmeiras. Números do Hugo Souza, quando enfrenta o Verdão, 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, aproveitamento 77,8%. Caramba, em 6 jogos só sofreu um gol. Uau, hein? Impressionante. E 2 pênaltis defendidos, porque tem aquele da fase de grupos do Paulista, que ele pega no último. Então, peraí. Se ninguém falou, tem que falar agora. O Hugo Souza é carrasco do Palmeiras. Dá pra colocar assim. Inclusive, essa tela é impressionante. Inclusive, defendeu o pênalti na decisão do Paulista. Quem era? O Rafael Veiga que cobrou? Não. Na final? Na final foi. No primeiro jogo. Não, o Veiga foi no primeiro jogo, Estevam. No fim, e foi no fim do jogo, assim, era o gol da vitória, né? Então eu falei que eu olhei ali pra tela e falei, carrasco. O Eugênio falou, calma. Espera acabar. Porque domingo tudo pode mudar? Domingo tem jogo, né? Tá se falando muito... Mas o torcedor corintiano até domingo pode comemorar e dizer que o Hugo Souza é carrasco. Tá se falando muito aí... A vida muda de minuto a minuto. A gente não falou do Guinegão? Guinegão... O Baby da Fiel me mandou mensagem. Vocês estão falando que o Palmeiras é favorito? Ele perguntou assim, o Guinegão tá jogando vôlei? Então, o Guinegão feito em casa... O Corinthians dá uma certa sorte com esses garotos feitos em casa em derbys. O Casagrande se tornou Casagrande fazendo 3 gols num 5-1 em Corinthians e Palmeiras em 82. Tem outro que não era da base do Corinthians, mas que também cresceu e surgiu fazendo gol contra o Palmeiras. Quem? O Romarinho. Aê, lembrou. Você ficou pensativo, mas lembrou. Romarinho, quase ninguém conhecia. O Romarinho... Entrou, fez gol contra o Palmeiras e 3 dias depois fez gol na Bomboneira. Lembra dessa? Sim, o Romarinho se despede do Corinthians com uma média de 1 gol por jogo contra o Palmeiras. E tem o caso do Marcos Roberto. Que em isso eu não lembro. Que caso é esse? Era o jogo do Marcos Roberto. O Marcos Roberto não se tornou um grande jogador, mas ele era um júnior do Corinthians, que num aperto entrou, porque o Edmar, acho que estava na seleção brasileira, era o titular. E o Marcos Roberto entra, ele faz 1 gol, participa de outros 2, ficou conhecido como o jogo do Marcos Roberto, segundo turno de 87. Então tem uma história aí de garotos do Corinthians que se destacam contra o Palmeiras, especificamente centroavantes. Agora eu quero ver. Sabe o que a gente tem agora? Palpite. Artilheiro. Vou trazer aqui agora mais algumas informações do Palmeiras, que é o próximo adversário do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo aqui a tabela atualizada, como podemos ver. O Palmeiras é o vice-líder do campeonato, está a 4 pontos do Flamengo, só que com um jogo a menos, né? 19 jogos disputados, somou 42 pontos. A equipe do Palmeiras vem muito bem no campeonato. Já o Corinthians, 11º, 21 jogos disputados, 25 pontos. Mas de uma coisa a gente sabe, e viu em jogos recentes, a equipe do Corinthians sabe se comportar em um derby. Os jogadores entenderam o tamanho que é esse clássico. Ou seja, é importante uma vitória também para se afastar ali daqueles times lá de baixo do campeonato e almejar coisas melhores na competição e dar aquela atrapalhada no Palmeiras que está disputando o título brasileiro. Estou trazendo um corte aqui das últimas 5 partidas do Palmeiras e aí está misturado tanto o Campeonato Brasileiro como a Copa Libertadores. Desses 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. Esse empate foi contra a equipe do Universitário, onde eles já haviam vencido fora de casa pelo placar de 4-0.
e aí dentro da sua casa acabaram empatando 0-0. Ou seja, a equipe do Palmeiras vem numa sequência muito positiva e vai vir com tudo, com certeza, para tentar vencer o Timão na Neoquímica Arena. E aí só depende do Corinthians entrar com aquele espírito que com certeza vai conseguir ganhar e manter um bom resultado no retrospecto recente contra o Palmeiras. Estou trazendo um recorte aqui agora das últimas 5 partidas entre Corinthians e Palmeiras. O Corinthians vem no retrospecto excelente em relação ao Palmeiras, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essa derrota do Corinthians foi no Campeonato Brasileiro desta temporada, que foi no primeiro turno, né, pelo placar de 2-0 em jogo disputado lá na Arena Barueri. Mas na Copa do Brasil, que são os 2 jogos mais recentes, foram 2 jogos e 2 vitórias. Enfim, jogo importantíssimo para o Corinthians vencer, melhorar sua classificação no Campeonato Brasileiro e principalmente atrapalhar o seu maior rival na disputa pelo título. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários sobre o jogo e até o próximo vídeo. Valeu!